O conceito de movimento social se refere à ação coletiva de um grupo organizado que tem como objetivo alcançar mudanças sociais por meio do embate político, dentro de uma determinada sociedade e de um contexto específico. Fazem parte dos movimentos sociais os movimentos populares, sindicais e as organizações não governamentais, ONGs. Os movimentos sociais brasileiros ganharam mais importância a partir da década de 60, quando surgiram os primeiros movimentos de luta contra a política vigente, ou seja, a população insatisfeita com as transformações ocorridas tanto no campo econômico como no social. Mas antes, na década de 50, os movimentos nos espaços rural e urbano adquiriram visibilidade. Os principais movimentos sociais no Brasil são o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e os movimentos em defesa dos índios, negros e das mulheres. A Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais na história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português no período colonial. Ocorreu em Minas Gerais no ano de 1789, em pleno ciclo de ouro. Nesse período era a grande estação de ouro, principalmente na região de Minas Gerais. E com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas. Alguns membros da elite brasileira, intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema, a conquista da independência do Brasil. Os Inconfidentes. O grupo, liderado por Alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, era formado pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono de mina Inácio de Alvarenga, o padre Rolim, entre outros representantes da elite mineira. Eles queriam conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Não tinham uma posição definida sobre a questão da escravidão. Esses inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho no fundo branco, com a inscrição em latim: Libertas quae seratamente. Liberdade ainda que tardia. É a atual bandeira mineira. No fim, todos os inconfidentes foram presos, enviados para a capital, Rio de Janeiro, e acusados pelo crime de infidelidade ao rei. Alguns inconfidentes ganharam como punição o degredo para a África e outros uma pena de prisão. Porém, Tiradentes, após assumir a liderança do movimento, foi condenado à forca em praça pública. Embora fracassada, podemos considerar a Inconfidência Mineira como um exemplo valoroso da luta dos brasileiros pela independência, pela liberdade, enquanto um governo que tratava sua colônia com violência, autoritarismo, ganância e falta de respeito. Os índios guaranis viviam tranquilos em suas terras, com seus costumes e danças. Até que em 1750 foi criado o Tratado de Madrid, entre Portugal e Espanha, demarcando limites no território brasileiro. Ou seja, os índios teriam que sair de lá, e a reação deles foi a revolta, iniciando assim a Guerra Guaranítica. Chefiados por Sepete Araju, eles lutaram contra tropas enviadas do Rio de Janeiro, Montevidéu e Buenos Aires. A morte de Cepé, em fevereiro de 1756, resultou no fim da guerra. O Quilombo dos Palmares foi um dos mais importantes quilombos do período colonial da história do Brasil. Ele surgiu e se desenvolveu na antiga capitania de Pernambuco, na região da Serra da Barriga. O auge do Quilombo dos Palmares foi a segunda metade do século XVII, embora tenha surgido no final do século XVI. Era constituído por quilombolas, escravos fugitivos das fazendas das capitanias da Bahia e Pernambuco. Tornou-se símbolo da resistência negra à escravidão. Alguns historiadores acreditam que o Quilombo dos Palmares tinha uma organização política semelhante aos reinos africanos, ou seja, poder centralizado
nas mãos de um líder. Gangazumba e Zumbi foram os líderes mais conhecidos desse quilombo. O quilombo foi dominado somente em 1695, após a investida militar do bandeirante Domingos Jorge Velho. Em 20 de novembro, Zumbi foi morto. Ou seja, os índios teriam que sair de lá, e a reação deles foi a revolta, iniciando assim a Guerra Guaranítica. Peraí que é pra gravar minha voz depois, porque eu não vou conseguir ler agora. Vocês acham muito engraçado. Era constituído por quilombolas, escravos fugitivos das fazendas que viviam nos quilombos, que tinham sido escravos em fazendas das capitanias da Bahia. Cara, para, bate mais embaixo, mano, sério. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in